Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais uma aula do curso Currículo e Carreira e hoje nós vamos conversar sobre uma coisa tão importante que as pessoas às vezes acham que não é. Assim, enquanto quem trabalha no RH, eu vou falar para vocês que isso é muito importante sim, e que às vezes a gente desclassifica uma pessoa que tem muita competência técnica, mas poucas habilidades interpessoais. Essa semana passada mesmo a gente entrevistou uma candidata e ela, assim, tinha todas as experiências que a gente poderia querer numa pessoa para aquela vaga em questão. Mas só a título de curiosidade, ela ia trabalhar como recepcionista. E ela tinha várias experiências como recepcionista, especialmente dentro da área que a clínica atuava. Mas, quando a gente entrevistou ela, foi assim, super engraçado, porque a gente pensou, meu Deus, uma pessoa que trabalhou com recepção durante tantos anos, dentro do segmento que a gente está procurando uma pessoa, ela vai ser incrível. Pois bem, não era por quê? Porque faltava simpatia, faltava carisma, faltava ali uma habilidade de comunicação. Ela era uma pessoa um pouco agressiva, então assim, as habilidades, sejam elas técnicas ou pessoais, elas têm que andar juntas. Por quê? Porque às vezes você pode ser desclassificado por conta de uma habilidade interpessoal sua que está faltando, e às vezes você pode receber uma vaga porque assim, ele não tem muita competência técnica, algumas coisas eu posso até ensinar ele, mas assim, ele é uma pessoa tão boa, assim, tão com sede de urgência, com vontade de aprender, com disposição, gerencia o tempo de uma forma tão bacana, eu acho que eu vou dar essa oportunidade para essa pessoa. Então, assim, já digo agora, habilidades pessoais, assim como as habilidades técnicas, são muito importantes. E aí elas são conhecidas aí dentro do mundo empresarial, de RH, como hard skills e soft skills. É sobre elas que a gente vai conversar hoje. Tá. O que são hard skills? São basicamente aquelas competências técnicas necessárias para uma vaga em questão. Então, quando a gente conversou sobre competências na aula sobre LinkedIn, eu falei para vocês que em cada experiência profissional você adquire um punhado de competências técnicas, ou ao longo da sua formação, através de cursos, você adquire competências técnicas. E elas são muito importantes para as vagas, porque não adianta nada você colocar uma pessoa num cargo onde ela não tem conhecimento nenhum sobre o que ela vai ter que fazer tecnicamente. Ok, e quais seriam essas hard skills? São muitas, então não tem como eu descrever todas elas aqui para vocês, mas eu vou mencionar algumas. Por exemplo, pacote Office é uma competência técnica, e se você vai trabalhar no administrativo, é essencial que você tenha essa habilidade. Por quê? Porque você vai mexer muito com planilha, apresentação, tudo isso. Então é importante ter pacote Office. Outras competências técnicas seriam dentro da área de marketing, você trabalhar com Illustrator, Adobe, em alguns lugares eles pedem Canva também, que você tenha alguma habilidade com Canva. Outras competências técnicas, por exemplo, no meu setor de RH, saber fazer triagem de currículos, ter conhecimento de recrutamento e seleção, saber como fazer um parecer ou um profile, que é a descrição do perfil da pessoa, saber aplicar um teste psicológico. Isso tudo são conhecimentos técnicos. E eles são necessários para todas as vagas, porque você precisa ter um conhecimento do que você vai ter que fazer tecnicamente dentro daquele segmento. Mas, sabe aquilo que às vezes você escuta sobre uma pessoa ser tão boa no carisma que você gosta dela assim de imediato e assim parece que tudo que ela tá fazendo é certo? Pois bem, isso é uma competência pessoal. E dentro de todas as empresas, especialmente hoje no mercado de trabalho, as pessoas, os recrutadores, os diretores querem pessoas que tenham soft skills. E assim, não adianta você ter todo o conhecimento técnico existente no mundo dentro da sua área se você não tiver pelo menos um pouquinho de soft skills, porque vai fazer falta. E quais são as soft skills? São assim, coisas que a gente desenvolve no dia a dia, às vezes a gente pode fazer um curso ou ler um livro também para desenvolver pessoalmente aquelas habilidades, mas são coisas parecem simples, mas na verdade elas fazem uma diferença muito grande, que é, por exemplo, carisma, comunicação não violenta, trabalho em equipe, sede de urgência, proatividade, disposição, inovação, tudo isso. Todas essas características que você tem pessoalmente que podem ser usadas dentro do ambiente de trabalho ou dentro do ambiente acadêmico são soft skills. E assim, elas podem ser ensinadas, você pode aprender sozinho também, mas se você acredita que
dentro de uma vaga você não tem uma competência pessoal que é requisitada, eu te aconselho a correr atrás disso, a correr atrás de desenvolver. Por quê? Como eu falei para vocês, às vezes as pessoas têm muita competência técnica, mas elas falham em não saber trabalhar em equipe. Ou às vezes falham em não saber se apresentar, ter uma oratória, uma comunicação bacana. Às vezes elas falham em não saber receber feedback. Eu recebi um feedback aqui, meu Deus do céu, não gosto mais dessa pessoa. Sabe, eu tô me sentindo assim tão mal, eu não quero nem voltar a trabalhar aqui mais. Sabe, são esses tipos de coisa. Então, saber dar e receber feedback também é uma soft skill muito importante, porque em todo lugar que você vai trabalhar, você vai receber feedback. E nem sempre eles vão ser bons, e você vai ter que ter inteligência emocional para saber lidar com aquilo. Outra soft skill, inteligência emocional. E aí, essa, em especial, eu acredito que ela é muito bem desenvolvida em terapia. Por quê? Porque inteligência emocional, sua reação a feedbacks ou a comentários negativos, crítica, qualquer outro tipo de situação negativa pode ter fundo acontecimentos traumáticos ou situações mais sérias que você viveu na sua vida pessoal. Então, a inteligência emocional ela pode ser muito bem desenvolvida e eu até recomendo que ela seja desenvolvida e trabalhada em terapia. Por quê? Faz uma diferença gigante no mundo empresarial, no mercado de trabalho, e as pessoas requisitam que você saiba lidar, né, com, assim, muitos desafios, muitas situações adversas, muitas pessoas, todo mundo sabe que trabalhar com pessoas não é fácil, e aí você precisa, assim, estar numa calma, numa paz de espírito para poder lidar com certas situações e não levar para o coração ou não deixar que aquilo atrapalhe no seu processo de trabalho e, às vezes, como estagiário, no seu processo de aprendizado. E aí, enquanto estagiário, eu acho que fica até um pouco mais delicada a situação quando a gente fala sobre, por exemplo, saber receber feedback. Por quê? Porque a gente está num processo onde a gente precisa receber feedback porque nós estamos nos formando enquanto profissionais. Então, é interessante, é importante que você saiba trabalhar sua inteligência emocional para, se, por exemplo, o seu chefe chegar falando, olha, você fez isso errado, isso aqui tá ruim, ruim e ruim, isso aqui você pode melhorar, isso aqui você tá fazendo de bom. E assim, chegar uma pessoa no momento assim que você tá ali inseguro, né? Você é um estagiário, você tá começando agora, e receber um feedback negativo, abala, gente. Abala, eu vou falar que abala porque eu já recebi. Então, é interessante e é importante que você trabalhe a sua inteligência emocional em terapia, mas se você não puder, trabalhe sozinho, através, assim, de um processo de autorreflexão mesmo. Mas, assim, no alto eu diria terapia. Ok, e como as hard skills e as soft skills podem se complementar? Ok, você já está ali se desenvolvendo enquanto pessoa, você já tem baitas competências interpessoais, você é uma pessoa assim bacana de se trabalhar, você sabe trabalhar em equipe, você é uma pessoa que gosta de inovar, que é criativa, que é outra soft skill, mas ainda falta um pouco de competência técnica. Ok, isso é um pouco mais fácil do que se desenvolver pessoalmente. É só você correr atrás de um curso, de um livro, de uma pessoa que possa te mentorar e tudo mais. Então você tem que fazer com que as suas competências técnicas e as suas competências interpessoais trabalhem juntas e se complementem na hora de você conquistar uma vaga. Vou trazer um exemplo meu. Gente, não é me gabando, tá? Assim, eu tenho que reconhecer isso porque eu desenvolvi isso durante muito tempo. Eu morria de vergonha de falar em público, de me apresentar, de tudo isso que envolvia falar em público e me apresentar. E especialmente falar com câmeras. Tanto que eu gravava vídeos cantando, eu adorava, mas eu parei justamente porque eu não levava jeito com câmeras. Então, assim, eu era uma pessoa com muita vergonha mesmo. Eu nunca fui tímida, mas eu tinha muita vergonha de me apresentar. Ok, na escola, sabe assim, quando todas as palavras do mundo somem da sua mente, você fica num branco, assim, como se você tivesse caído num breu. Não sei onde estou, não sei o que estou fazendo aqui. Eu falava cada coisa que não estava ligada com nada. E eu lembro disso e eu penso, tadinha, né? Oh, meu Deus. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tive que desenvolver a minha oratória. Por quê? Porque eu precisava fazer muitas apresentações. Quem é da psicologia ou conhece alguém que faz psicologia, sabe que a gente apresenta muito. Então, eu tive que correr atrás de desenvolver a minha oratória. Praticando, que é uma ótima forma de você se desenvolver pessoalmente, mas também através de curso, através de técnicas que eu utilizava para
talvez apresentar melhor e tal. E aí eu já vou dar essa dica para vocês. Se vocês têm dificuldade em apresentar ou falar em público, eu particularmente montava um textinho. Depois que eu parei de montar o textinho, eu anotei tópicos. E aí depois que eu passei a anotar tópicos, eu colocava um tópico, 2 tópicos, 3, no máximo 5, e aí eu já conseguia ter uma noção do que eu precisava falar. Mas, para você se apresentar bem em público e assim sentir mais confiança, é muito importante que vocês conheçam o tema. Eu falei sobre isso na aula de apresentação pessoal e eu reitero aqui para vocês. Vocês não vão sentir segurança de apresentar nada se vocês não tiverem confiança de que vocês sabem o tema. Então é questão de estudar, é questão de ler, é questão de treinar sozinho, tudo isso. Então, enfim, a habilidade pessoal de me apresentar, de me comunicar, de ter uma oratória boa, ela foi muito bem desenvolvida durante a faculdade. Até que hoje, eu acredito que eu me comunico bem. Ok, qual era o exemplo que eu ia dar? Eu tinha me candidatado a uma vaga de estágio e, assim, várias pessoas se candidataram também. E o que fez diferença para que eu fosse contratada e outras 60 pessoas não? A minha apresentação pessoal, as minhas habilidades interpessoais e principalmente o meu currículo, que é, como eu falei para vocês, a porta de entrada. Só que, quando a pessoa passa o seu currículo e ela vai te entrevistar, o que sobra? Você. E aí, o que você faz? Você tem que se apresentar bem pessoalmente, você tem que saber falar das suas habilidades, seus conhecimentos, suas experiências. Você tem que se mostrar como uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, que sabe gerenciar o seu tempo, que é criativa, que é disposta, dentre outras coisas. Infelizmente, a gente, enquanto estagiário, precisa se provar para o nosso recrutador que nós somos bons e que nós merecemos a vaga. Então, não só as suas competências técnicas vão fazer o suficiente para que você consiga uma vaga de estágio. É muito importante também que você tenha habilidades pessoais. E aí você pode correr atrás delas para desenvolver. E assim, gente, não é tão difícil, você pode procurar desenvolver de diversas formas possíveis, mas eu particularmente fiz através de cursos, livros e praticando. Porque se você não praticar, as coisas complicam, não adianta nada ter vários conhecimentos aqui na cabeça se você não traz para o mundo material, concretiza e pratica. Mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem em relação a hard skills e soft skills, que vocês tenham entendido a importância de cada uma delas e como elas se complementam. E assim, apostem nas suas competências técnicas, porque são conhecimentos indispensáveis para uma vaga, mas também apostem em quem vocês são como pessoa. Por quê? Porque vai fazer diferença. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa chata, que não sabe se comunicar, que é agressiva, que não sabe trabalhar em equipe, que, assim, você mostra um projeto para ela, não tem nenhuma sugestão porque não é criativa. Então, usem essas duas competências ao seu favor. E se elas estiverem andando juntas, eu tenho certeza que você vai conseguir uma vaga. E aí, se você tiver com dificuldade de desenvolver uma competência técnica, uma competência pessoal, corra atrás disso, nunca é tarde. As pessoas estão sempre mudando, sempre em transformação e você pode estar também. Eu nem sempre fui essa pessoa que gosta de falar em público. Hoje, eu já quero montar um podcast. Então, assim, são coisas que a vida vai apresentando pra gente e a gente vai ali se adaptando e tentando crescer e se desenvolver. Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.